Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, respirar fundo, agradecer a todos os benfeitores que aqui estão acompanhando o nosso estudo, encarnados e desencarnados, e que possam iluminar o nosso estudo de hoje. Sabemos, Senhor, que quando dois ou mais de nós estamos reunidos, aqui o Senhor está, então agradecemos todas as forças do bem que já vêm nas nossas casas, dias antes da gente começar o nosso estudo, a nossa leitura do Evangelho, o nosso estudo aqui no EAD. Obrigada pela oportunidade grandiosa de aprofundar os seus ensinamentos e assim nos engrandecermos e podermos multiplicar o amor e o exemplo que tivemos com a vinda de Jesus a este planeta. Que tenhamos ouvidos para ouvir as mensagens e os aprendizados de tanto tempo de que Jesus esteve aqui, deixou uma mensagem forte, um exemplo, e como que em alguns anos essas coisas foram se perdendo. Como que a gente encontra esse caminho de volta, Senhor? Para a humildade, para a simplicidade e para a vivência de uma vida apostólica baseada em amor. Que o nosso estudo seja abençoado e que tenhamos uma ótima discussão hoje. Graças a Deus. Bom, então a gente vai continuar no estudo do EAD, a gente está falando do cristianismo, né? A gente falou da igreja semana passada com a lei, e hoje eu vou falar da igreja católica, apostólica, romana e ortodoxa. Para esse capítulo, eu fui bem literal, assim, ao nosso estudo, porque ele traz um raciocínio bem lógico, né, dos acontecimentos, de que como as coisas aconteceram, a fundação, né, a base dessas igrejas, né, católicas, romana e ortodoxa, como que isso veio à tona, como que fez sentido, né, como que as coisas se conectam. É uma verdadeira aula de história, né, acima de tudo, também para a gente entender, uma aula de moral, de princípios morais, porque a gente vê aí, né, a gente estudou tanto a vida de Jesus, o que Jesus veio, o que ele fez, e aí nesses desdobramentos da criação da igreja e onde chega, a gente começa a entender o quanto isso foi se perdendo ou transformando para uma visão muito mais humana ou de interesses humanos e menos os ensinamentos que Jesus veio e praticou né, no dia a dia, praticou com as ações dele, com a vida dele, né, a vida dele sendo um exemplo. Então, a gente vai entendendo e conseguindo imaginar, eu, pelo menos, quando estou estudando essas coisas que trazem muito conteúdo histórico, eu tento ficar meio que imaginando como seria a sociedade mesmo da época, né? Cheia de hierarquias, de estruturas sociais, econômicas, e aí quando vem a religião, a crença, tudo isso interfere. Então, a criação dessas igrejas traz bastante isso. Eu vou dar o meu melhor para tentar explicar um pouquinho, por isso que eu me ative bem ao livro, mas aí eu termino um pouquinho antes para a gente discutir um pouquinho. Então, esse roteiro traz alguns tópicos, né? Traz a Igreja Católica Apostólica Romana, é a maior parte do capítulo. Vai falar um pouquinho do cristianismo como religião do Estado e o papel de alguns imperadores, de pessoas importantes, alguns papéis de pessoas importantes que tiveram em algumas decisões, né? A monarquia papal, o que é isso, né? A tradução da Bíblia para o latim, o objetivo, né? Falar um pouquinho das cruzadas, não tem muita coisa lá, mas eu achei uma figurinha aqui que eu acho que é legal, que traz um pouco o resumo, e aí ele fecha falando da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né? Que teve essa quebra, essa cisão aí, digamos assim, e algumas coisas que a ortodoxa não suporta, né?
não concordam e não seguem em frente. Então, vamos começar com a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente começa vendo que lá em 64, né, nesse primeiro século, 3/4 de Roma estava arrasada por incêndio, né? Então, a gente via aí, por isso que eu estou falando, né? Essas crises, essas coisas que aconteceram. E aí existe uma responsabilização a Nero, né? Acreditando que ele tinha mandado isso acontecer, e ele nega, e além dele negar, ele culpa, né, os cristãos, dizendo que foram os cristãos que fizeram aquilo. E aí Nero tem uma das atitudes, né, que é super forte, que ele faz o circo de Nero, né, que o que ele faz, ele queima mesmo os cristãos vivos, né, em praça pública, digamos assim. O lugar que ele fazia isso esse ato foi conhecido como o circo de Nero, né, que ele, quando ele responsabilizou os cristãos por esse incêndio em Roma, ele quis fazer uma punição, né, punir os cristãos por terem tomado esse ato, e ele faz o famoso circo de Nero. Ele queima os cristãos vivos, num tom de maldade muito forte, né, porque não só queimar, mas nossa apostila descreve que os cristãos eram usados como tochas vivas, né, para nem sei se nem deveria, né, a palavra iluminar, mas eram tochas vivas para eventos, então ia ter um evento de diversão, ia ter jogos, né, naquela época tinha muito essa coisa de jogos, então as tochas eram essas pessoas que receberam esse castigo, né? E aí começa a perseguição aos cristãos naquela época, né? Então, foi um marco, né? Então, ele começou a fazer essa perseguição nesse sentido de diminuir, né? Como estava crescendo, né? O cristianismo estava expandindo, a gente já viu todas as coisas que aconteceram para a expansão do cristianismo. Então, existia aí um esforço muito forte de diminuir a expansão e acabar mesmo com essa expansão, né? E o que aconteceu foi o contrário, né? Aumentou nos séculos seguintes, olhando aí para frente, aumentou os números de cristãos, né? Nessa época também, de Nero, que ele estava fazendo tudo isso nesse primeiro século, começou a surgir esse termo, né? Católico, para definir os cristãos, né? Católico, ele significa, na verdade, universal, um sentido de universalidade, né? Já tinha sido um termo utilizado antes da era cristã por alguns filósofos, por Aristóteles, eles já usavam o termo católico como universalidade. Não é um termo que existe na Bíblia, né? Não aparece, ele passou a ser usado na igreja com esse sentido de universalidade da fé, universalidade geográfica, mas não tem na Bíblia, né? Ele começou a ser usado para definir os cristãos depois, né? Nesse primeiro século, segundo século. Mas voltando, depois que começou essa perseguição, só fez aumentar o número de cristãos, até chegou no século III, né? Começaram a funcionários do Império já se tornarem cristãos, e aí a gente tem aí as igrejas. A ocidental era chamada a romana e a oriental é a ortodoxa, né? Então tem essa diferença aí. E aí a gente vê alguns tratados ou algumas formalidades da época que foram também marcos importantes nessa jornada da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Primeiro foi o Concílio de Constantinopla, né? Que é o concílio que falava que a Igreja Católica, que você tinha que ter aquela crença, né? Na Una Santa Igreja Católica, trazia toda essa questão de universalidade, né? E aí o Concílio de Trento, ele já veio com a Reforma Protestante, né? Então ele fazia restrição à Igreja de Roma, né? Tinha
tinha aí as raízes do catolicismo quando veio o imperador Valeriano, eu acho que era lá no ano 250 e alguma coisa, né, que tem o imperador Valeriano, que o que ele fez foi ainda promover ataques para eliminar, né, a fé cristã. Então, tinha toda essa perseguição e o principal objetivo era fazer isso, né? A gente sabe que a fé, ela acaba sendo um propulsor da união das pessoas também, né? E aí as pessoas foram se unindo, criando aquelas forças através da fé e da religião. Então, as perseguições, elas só aumentavam. Elas só cresciam, e aí crescia de um lado a quantidade e números de cristãos, até dentro do próprio império, até dentro do próprio funcionários do império, mas aí a gente via aí que existia ainda uma força maior tentando fazer isso. Com o instrumento de defesa, começaram a acontecer as estruturações da igreja, né? Então, como eles viram que as perseguições estavam aumentando, começou a criar ferramentas para tentar fazer. Então, para a gente poder se proteger melhor, a gente precisa se organizar melhor. E aí começou a se falar em toda essa organização que a gente vai falar daqui para frente, a monarquia papal, a criação dos bispos, né? Ali como uma ferramenta de você criar uma estrutura até hierárquica mesmo, né? Para poder difundir. Então, aquela pirâmide, talvez hierárquica, que você tem um líder, e aí vai aumentando um pouco a quantidade de pessoas que vão aí continuar espalhando e expandindo a religião, né? Mas a gente sabe que tiveram aí alguns marcos importantes para poder conseguir que isso acontecesse. Aí eu tentei pensar aqui numa linha de raciocínio, né? Porque ele fala que, quando a gente pensa na origem da igreja, a Igreja Católica, se a gente pensar nas raízes, ela tem as raízes na Igreja Cristã Primitiva de Roma, que era aquela baseada nas sinagogas, né, em que você tinha ali uma estrutura, até física mesmo, em que as pessoas se reuniam, né, com uma estrutura também hierárquica dentro das sinagogas. A Igreja Cristã, originalmente, aí quando você olha lá atrás, quando até Paulo veio fazer a expansão, eram igrejas independentes, que se reuniam em casas, né? Já se reunia nas casas de membros, normalmente os membros abastados da comunidade, cada igreja tinha o seu próprio líder, o seu colegiado, né? Digamos assim, e era que normalmente esse colegiado eram anciãos, presbíteros, né? Pessoas que tinham conhecimento, e também era formada pelos imigrantes, pelos escravos, pessoas livres. Então, todo mundo se reunia ali nas casas para fazer, para criar os seus próprios momentos de fé, digamos assim, né? Aí, se você junta isso e vê com esse contexto histórico de que as perseguições só aumentavam, e essa igreja original, com várias igrejas independentes que se juntavam, de pessoas diferentes, uma diversidade muito grande, cultural, uma diversidade de até origem de fé que eles tinham. Quando juntava tudo isso, começou a acontecer alguns conflitos doutrinários, porque cada um tinha os seus rituais, cada um tinha sua forma de ver as coisas. Então, você junta essas duas coisas, né, esses conflitos doutrinários e as perseguições, ficou mais fácil dos cristãos começarem a aceitar uma estruturação um pouco maior e mais unificada. Então, foi aí que existiu essa criação do episcopado monárquico, né, que é a direção da igreja pelos bispos, e depois disso, a monarquia papal, que era o papa ali como o centro, né? Então, isso era diferente do que aquele colegiado de anciãos que a igreja primitiva tinha, né? Que era herdado até da tradição judaica. Então, foi mais fácil para quem seguia conseguir aceitar essa estruturação maior, porque tinha uma necessidade, né? Eles estavam vendo que, se eles não se organizassem estruturalmente,
a coisa poderia ir ia perder essa unificação, né? Poderia ir para um caminho de muitos rituais diferentes, muitas linhas de pensamentos diferentes, e as perseguições iam ficar cada vez mais intensas, e se eles não se juntassem, não se unissem, espalhados, ia ser mais difícil se defender. Então, por isso que é interessante a gente entender qual é o contexto mesmo histórico dessa criação mais organizada da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, quando a gente pensa no cristianismo como religião do Estado, né? Essa interferência, né? Mas essa junção aí de Estado com religião, né? No século III, o Império Romano estava dilacerado. Ele estava com epidemia, guerra civil, tinha tido uma sucessão de imperadores muito grandes, que em 40 e poucos anos já tinham tido 20 e tantos imperadores. Então, e toda vez que muda um líder, a gente sabe que, né, começa tudo de novo, ou destrói o que aconteceu. Então, era uma confusão muito grande. Roma já estava ali, o Império Romano já estava muito abalado, né, digamos, nos últimos 50 anos, muitas mudanças. Aí aparece a figura de Constantino. Antes de Constantino, existia uma tetrarquia, né, em que tinham aí quatro líderes e tiveram algumas batalhas, e Constantino venceu a batalha, uma batalha em que ele entrou em Roma, e disse que ele entrou em Roma em triunfo, né? Então, quando Constantino chegou em Roma, todo esse contexto que eu acabei de explicar, ele mudou um pouco. O que Constantino faz? Uma das primeiras coisas, ele faz o Edito de Milão. No Edito de Milão, Constantino diz que cada um vai seguir a religião que quiser e o Estado não tem que interferir no credo religioso das pessoas. Então, dá essa liberdade, né, de expressão religiosa para as pessoas do Império Romano. Então, suspende todas as interdições à comunidade cristã. Então, já tinha tido muita... olhei algumas fontes diferentes, né? Já tinha muita coisa deles pegarem terras, bens, né? O Estado, né? Tomar bens, terras, fazer interdições. E aí, Constantino, quando assinou esse Edito de Milão, ele devolveu todas essas coisas para os cristãos, ele tirou toda e qualquer interdição que tinham para os cristãos. Ele fez com que o Estado assumisse um papel neutro em relação ao credo religioso. E, acima de tudo, ele acabou com as perseguições, né? Então, dava aquele estatuto de legitimidade, devolvendo bens e terras para as pessoas que tiveram os bens e terras tomados pelo Estado por serem cristãs. E aí começou uma nova era, digamos assim, nesse sentido, né? Ele era conhecido como protetor da igreja. Ele mudou a capital do império para Constantinopla, né, que hoje é Istambul. Eu esqueci como era o nome de Constantinopla, Bizâncio, um negócio assim, né? Então, ele fez aí essa mudança. Império Bizantino. Império Bizantino, né? Acho que era Bizâncio o nome da cidade, onde era o Império Bizantino. Então, e aí ele nomeou o cristianismo como religião oficial do Estado. Não, desculpa, aqui é do Império. Eu errei. É oficial do Império, porque do Estado quem fez foi Teodósio depois dele. Constantino, ele fez a religião oficial do Império Romano, depois é que criou do Estado, ele fez o do Império. E aí, uma visão espírita que a gente viu na nossa apostila é que isso foi um ato político de Constantino também, que creio eu que ele deve ter visto o quanto que não estava sendo benéfico, né, essa briga já de tanto tempo em relação à religião. Então, o Estado, com essa briga, com essas perseguições, era muito mais benefício ele ter essas pessoas do lado dele. Mas uma visão espírita que a gente leu também é que Constantino ele tinha percepções psíquicas, né? Forças mediúnicas que inspiraram ele
a tomar essa decisão também, né? A gente sabe que não é nenhuma novidade, em vários momentos da nossa história, da história do planeta Terra, da ascensão do cristianismo, em que várias pessoas foram inspiradas pelos espíritos com algumas recomendações, e assim foi feito. Então, tem algumas passagens, alguns fatos que confirmam que Constantino tinha muita inspiração, sonhos, algumas coisas que ele descrevia, né, como inspirações mediúnicas mesmo, hoje a gente sabe disso. Então, foi isso que aconteceu. E com essa mudança do Império para Constantinopla, ele criou aí a nova organização administrativa do Império, que tem essas quatro organizações: o Oriente, Ilíria, Itália e Gálias. Aí, depois da morte de Constantino, os seus filhos não deram continuidade ao que ele tinha colocado em prática. Então, foi só quando Teodósio, né, ele veio e fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do Estado. Aí sim, né, criou aí uma visão mais completa do cristianismo como religião oficial do Estado. Todo esse papel que Constantino teve teve um papel marcante, né? Como eu comentei antes, dele assinar, dele colocar o Estado como neutro, de dar essa liberdade às pessoas de definirem a sua própria religião, do Estado não ter uma interferência específica nos credos religiosos. E antes disso, que era só perseguição, que era só busca para eliminar mesmo a fé cristã no Império Romano. A partir daí, eu também fico aqui imaginando, né? Quando um chefe de Estado decide, então, formar o cristianismo como religião oficial do Império, deve ter acontecido muitas coisas também de que, né, o que eles ganham em troca disso, qual que é o papel, né, dessa troca. Por isso que os livros refletem esse ato de Constantino como um ato político também, né, para ter essa intervenção. A gente vai ver mais para frente que foi isso que acabou acontecendo, né? Os bispos, nesse papel, eles ganhavam muitas regalias, eles eram tratados como alta hierarquia dentro da sociedade. E foi aí que todo esse poder subiu para a cabeça e as coisas, né, não saíram como inicialmente elas eram planejadas, né? Pensando de que a igreja tem esse papel, né, de trazer amor, de trazer conforto e suporte, e não foi bem assim que aconteceu. Mas esse ato dele, que também foi uma inspiração psíquica, e aí cada um tem o livre-arbítrio de ver o que vai fazer com aquilo, né? Então, nessa época também, quando o Teodósio instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado, teve também a extinção de traços de politeísmo, né? Ainda existiam alguns traços de politeísmo no Império Romano também, e aí foi quando isso não era mais visto como algo que seguiria, né, dali para frente, porque aí você tem aí uma religião oficial do Estado, né, não só mais do Império Romano, mas do Estado, e que fala de um Deus único, né, não fala mais de um Deus, de mais de Deus. Então, quando a gente entra na monarquia papal, a gente fala desse movimento, né, dos bispos tendo prestígios aí jamais imaginados, então, e que jamais foram entregues a essas figuras religiosas, né? Quando Constantino chegou a Roma, que ele venceu a batalha, ele chegou em triunfo, e ele estabeleceu as regras que ele quis estabelecer, ele deixou praticamente Roma aos cuidados dos bispos, né? Ele continuou a expansão dele, continuou
procurando outros poderes, mas ele falou, Roma, eu deixo com os bispos, e os bispos receberam esse papel de construir igrejas, de criar uma Roma cristã, né? Então, ele estava ali pedindo dando carta branca, digamos assim, acho que era essa a expressão que eu estava pensando, dando carta branca para os bispos fazerem esse papel de construir uma Roma que fosse alinhada e unificada na religião cristã. Foi aí que o imperador Focas, né, fez a consolidação dos papados, realmente colocou em prática essa figura do Papa, e aconteceu, o Papa Damásio, ele pediu para estabelecer a hegemonia do cristianismo. Então, ele tinha um secretário, que era o Jerônimo, né? E ele deu a Jerônimo essa tarefa de fazer com que a Igreja do Ocidente se tornasse latina. Então, ele pediu, né, para Jerônimo trabalhar nessa tradução. Jerônimo era um jovem, acho que 20 e pouquinhos anos, super inteligente, então ele trabalhou aí na tradução do grego, mas ele fez uma coisa que começou até com ele, assim, nesse início, que foi pegar mesmo a versão hebraica para fazer essa tradução, e ele foi super disciplinado, né, super fiel, tinha esse comprometimento de fazer essa tradução bem fiel mesmo aos originais, né, hebraicos que aconteceram, e foi um resultado que eles descrevem como um resultado muito, muito bonito e muito importante, que foi essa tradução que Jerônimo fez para o latim. Com todo esse poder, né, e essa acho que poder mesmo a palavra, né? Essa carta branca que Constantino deu para os bispos cuidarem de Roma e fazer, né, de Roma um lugar cristão, crescer uma Roma cristã, a gente vê que o resultado disso foi também, né, esse orgulho e ambição que tomou conta dos bispos. Então, eles queriam ter as mesmas regalias que os imperadores tinham, né? Eles queriam ter as mesmas pompas, os mesmos, né, queriam ser servidos, até pensando agora no evangelho que a gente fez, que fala em serviço, né? Ocorreu um esquecimento aí de todo o exemplo que Jesus veio, que era um exemplo de humildade, de simplicidade, e crescer os olhos mesmo, né? Então, a gente vê aí alguns resultados desse orgulho e dessa ambição. Um deles foram as chamadas cruzadas, né? Eu trouxe essa figura aí, talvez não vá dar para ler tudo, né? Mas acho que o importante é para a gente entender aqui. Eram essas expedições cristãs, né? Tinham um caráter militar, mas elas eram organizadas pela igreja, e o principal objetivo era esse, combater os inimigos do cristianismo. Então, foi nesse momento que a gente diz que a vaidade e o orgulho, eles contaminaram o cristianismo. Os bispos, ao invés de herdarem essa humildade, que eu falei há pouco de Jesus, eles exigiam regalias, eles queriam as honrarias dos imperadores, não lembravam mais a pobreza apostólica que Jesus passou como mensagem, e eles começaram a querer combater qualquer pessoa que fosse aí contra o cristianismo. Um dos principais motivos que iniciaram as cruzadas foram a expansão muçulmana, né? Então, a primeira teve aí esse caráter. Aqui embaixo eu sei que também é pequenininho, mas é mais para a gente ver um pouco da dimensão, né? Foram 8 cruzadas, né? Então, o estopim foram o crescimento da expansão muçulmana, e a princípio eles queriam combater os seguidores do Islã, né? E a gente sabe que muito mais do que isso, né? Eles queriam proteger aí todos os interesses do império, mas tinham também essa crença de que as cruzadas iam ajudá-los a encontrar a salvação,
né? Foi a mando de um papa primeiro, então o Papa Urbano II, ele queria reerguer essa unidade católica no Oriente, que foi quando aconteceu essa cisão, né? A gente vai falar dessa igreja ortodoxa mais na frente, mas criou essa separação entre Oriente e Ocidente. Essa primeira parte que a gente está falando aqui é da Igreja Católica Apostólica Romana, então a do Ocidente. Então, criou essa briga Oriente e Ocidente, e aí as cruzadas tinham esse papel de tentar, né, acabar, exterminar com essa linha mais do Oriente, combater o que eles chamavam de inimigos do cristianismo, né? Então, foram 8 cruzadas, a gente vê aí que 2 delas foi liderada por aquele Papa Gregório, até que hoje a gente está estudando lá no nosso livro, que, em teoria, é aquele chefe da parte mais ruimzinha do livro, é o Papa Gregório, né? A gente não sabe qual dos, porque tiveram 2, pelo menos aqui nas cruzadas, mas foram 8 as cruzadas e elas tinham esse papel, né? Esse objetivo. Então, eles queriam trazer aí, limitar esse crescimento da igreja no Oriente ou combater os inimigos do cristianismo, mas, óbvio, também outras religiões estavam crescendo no Oriente e eles queriam manter essa hegemonia, né? Queriam manter esse crescimento da igreja, que aí não queriam que nada atrapalhasse, até porque nessa época, como a gente falou, tem uma interferência muito grande do Estado, então perder era também perder esse papel importante de decisão, esse papel importante de participação nas decisões, né? Então perder um pouco essa força não era uma opção naquela época. Então os próprios papas organizavam e enviavam as cruzadas. O que a gente pode fazer uma discussão, né, bem profunda em razão disso, né? A gente sabe qual foi a mensagem que Jesus veio deixar, uma mensagem tão bonita de amor, de força, de união, de fraternidade acima de tudo. Não precisa nem dizer, né, que uma ação de caráter militar está zero alinhado com tudo isso, né? Acho que seria um pouco falar o óbvio de que organizar uma ação militar, porque quando a gente fala uma ação militar, a gente está falando que tem o objetivo de eliminar o seu inimigo, né? Então, eliminar é cessar com a vida do seu inimigo. E não foi isso que a gente aprendeu com a vida de Jesus. Se a gente está aqui falando de uma religião cristã, baseada nos ensinamentos do Cristo, não precisa ser muito letrado para saber que não faz muito sentido, né? Então, acho que esse é um dos momentos muito marcantes aí que a gente vê que os ensinamentos se perderam, né? Vão se perdendo. O quanto nós, humanos, temos essa capacidade, esse livre-arbítrio de tomar decisões e usar no nosso papel, da forma que a gente bem entender quais são as consequências disso. Porque a gente sabe as consequências durante muitos e muitos anos, até hoje, que ainda existe, né, tanta briga de cunho religioso com esse mesmo mindset, né, com essa mesma forma de pensar, de que a minha religião é melhor que a sua, então você não precisa estar aqui, então eu vou eliminar você para poder a minha religião fazer sentido e a minha religião continuar. Aqui nesse mapinha traz um pouco da linha de todas as cruzadas. Eu fiquei um pouco impressionada, assim, né, porque foram grandes, longas, muitas, né, não é uma coisinha assim de pouca coisa. Eu não aprofundei tão mais, assim, nesse tema específico, mas fiquei um pouco... A gente já tem estudado isso há muito tempo, né? Mas você esquece, nunca mais olha para isso. Mas agora, vendo mais por esse lado espiritual, você acaba ficando um pouco impressionada, né? Então, foram 200 anos, isso mesmo. Então, era uma coisa, assim, que, para mim, é difícil de acreditar, assim, de como que você prega, né, algo
tão forte quanto a mensagem cristã, e a prática é uma coisa diferente, né? Acho que é uma coisa para a gente conversar um pouco. Mas esse foi o resumo aí da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Desde o início, a expansão e como que ela veio a ganhar força com o apoio do Estado, né? Então, quando a gente olha para essa quebra que teve, a gente vê o outro lado, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que quando a gente pensa no início do cristianismo, a gente vê aí que era separado em 5 patriarcados, né? Tinha o de Jerusalém, que era mais ao centro, tinha o de Constantinopla, que era mais ao norte, o de Alexandria no sul, o da Antioquia no oriente, e o de Roma no ocidente, né? O de Roma que depois começou a chamar, que teve os papas, né? Era o patriarcado de Roma, mas depois veio com os papas. E aí, o que eram essa igreja ortodoxa, né? Na verdade, era um grupo de igreja, né? Elas se consideravam, o nosso livro fala, né? Depositárias da doutrina e do ritual de padres apostólicos. Quando aconteceu a cisão, tiveram algumas coisas que elas não eram alinhadas, né? Com a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a do Ocidente. Né? A do Ocidente cresceu, né? Se expandiu, e a do Oriente também, não tão com tanta força, mas eles não aceitavam essa supremacia dos bispos de Roma. Como a gente viu, os bispos realmente eles começaram a ocupar papéis muito significativos nas decisões, né, do Estado e na própria hierarquia da sociedade na época. Então, no Oriente, eles não aceitavam mais esse ecumenismo, né? Porque na época que Constantino falou assim, que o Estado seria neutro, que as pessoas poderiam ter a religião que quisessem, uma vez que ele define o cristianismo como religião oficial, já tem uma coisa mais tendenciosa, né? Então, a maior parte das pessoas eram ali cristãs. Mas a gente via alguns atos ecumênicos, em que, né, mais de um credo eram convidados a participar. Então, não existia essa coisa contra, né? Claro que depois vieram as cruzadas, claro que depois vieram essas coisas, mas a ideia inicial é ser bem-vindo as diferentes crenças. Mas aí a Igreja Ortodoxa já não aceitava isso, porque aí já era mais rígido em relação à definição, né, de uma linha de raciocínio e de religião que eles seguiam, que era a Igreja Ortodoxa. Eles também não apoiavam o celibato. Se eu não me engano, o celibato na Igreja Ortodoxa era só para um nível, né, dos bispos deles, da Igreja Ortodoxa. Os padres não precisavam ser celibatários, mas aí só podiam casar antes, né? Só podiam virar padres depois de já tivessem casados, né? Então já virava padre casado, com a família feita, e aí eles poderiam virar padres. Se virasse padre antes, aí depois eles não apoiavam o casamento e não acreditavam na Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem também as ramificações, né, da Igreja Ortodoxa. Então, tinha a ortodoxa do Oriente, as nestorianas e as monofisistas. Eu trouxe aqui só os principais pontos que a nossa apostila fala, né? Então, ele fala que a ortodoxa do Oriente é em torno da Igreja Romana, mas tem diferentes ritos e normas. Então, não tem os mesmos rituais das celebrações, tem algumas normas diferentes, mas é mais aproximada, né, da Igreja Romana. Já nestorianas, é o Nestor, né, que ele foi quem teve aí a linha dessa Igreja Ortodoxa nestoriana. Ele foi exilado
por causa desse segundo ponto aí, que ele falava que ele não aceitava Maria como mãe de Deus, e sim como mãe de Cristo. Qual que é a diferença, né? Nestor, ele acreditava que Jesus ele tinha dois eus, que era o eu divino e o eu humano. Então, Jesus eram dois em um, né? E ele enxergava que Maria tinha uma expressão que eu não vou saber falar, né? Que dizia que Maria era mãe de Deus, e ele defendia a outra, que dizia que Maria era mãe de Cristo, porque ele não aceitava Maria como a mãe do Deus divino. Ele só aceitava Maria como a mãe de Cristo, que é o Jesus humano. Então, como ele acreditava que Jesus eram esses dois eus, né, a Maria ela só deveria ser a mãe desse eu humano. E aí teve um conflito muito grande por causa disso, porque a nomenclatura importa bastante, né? Então, teve uma discussão muito grande e Nestor foi exilado, porque eles não aceitavam. Depois, mais para frente, essa expressãozinha, theo alguma coisa, ela virou uma expressão para identificar os ortodoxos, né, do Oriente. Deixa eu ver se eu consigo achar essa expressão. É Cristotocos, que é a mãe de Cristo, e Theotokos, que é a mãe de Deus, né? Que tinha. Então, diferenciar, se tornou um dogma, o termo Theotokos, que era chamada, a Virgem Maria era chamada dele, se tornou um dogma da igreja e dava esse sinal de ortodoxia, tanto para a igreja do Oriente quanto a do Ocidente, né? Então, acabou que foi um termo que eles ficaram usando, mas acho que a principal mensagem aqui é que Nestor não aceitava Maria como a mãe de Deus, essa parte divina de Jesus, porque eles não acreditavam que ela era que um ser humano, ela era capaz de ser a mãe desse lado divino de Jesus. Já os monofisistas, eles contrariavam Nestor, porque eles diziam que Jesus era uma só pessoa e ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana, mas ele era uma pessoa só. Então, de novo, diferenças que parecem sutis, mas fazem sentido para diferenciar. Então, a Igreja Ortodoxa ela tem esse caráter um pouco mais, eu não quero dizer rígido, porque vai parecer que é um julgamento, né? Não é a intenção não é julgar, mas mais tradicional, menos flexível, né? Para algumas coisas. Tem essa denominação clara de algumas denominações que para eles tem que ser fixa. Então, tem essa diferença e essa cisão aí aconteceu entre a ocidental e a oriental, dando esse caráter mais separado, né? Que a gente vê aí, como eu mostrei aqui no slide anterior, que a Igreja Ortodoxa não aceita algumas coisas que, por exemplo, é a base da Igreja Apostólica Católica Apostólica Romana, como a Santíssima Trindade, por exemplo, né? Então, tinham diferenças, tanto morais, de ver a Santíssima Trindade, de ver algumas coisas mais espirituais, digamos assim, como também diferenças estruturais, né? Dos bispos, do celibato, de como eles são organizados, de poderes em diferentes níveis hierárquicos, então tinha aí essa diferença também. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, que eu consegui extrair do nosso texto, de alguns materiais, e aí eu queria deixar os últimos 10 minutinhos para a gente discutir, para ver se tem algum ponto que vocês queriam compartilhar também do estudo, da leitura. Obrigada, Geice. Foi, nossa, ótimo. Você contou, deu a aula como se fosse uma historinha. E esse capítulo é mesmo uma aula de história, né? Acho que ficou muito claro. Eu sugiro todo mundo a ler o capítulo, porque realmente tem muita informação histórica aqui. Eu acho que vale aí como uma curiosidade, dar uma volta ao passado, da gente entender um pouquinho, né, como a Geice falou, dessa reestruturação da igreja.
alguns marcos grandes, né? Como, por exemplo, das cruzadas que a gente viu, e a gente sabe que muitos desses inimigos que o Espiritismo tem hoje são exatamente aquelas pessoas que foram assassinadas no tempo da cruzada. Isso está no A Caminho da Luz. Então, esse ódio todo vem aí de 700 anos, 800 anos por conta das cruzadas. E outra coisa que ela falou que é muito importante é que nessa reestruturação da empresa, né, igreja, né, com a ajuda de Constantino, a igreja precisava de dinheiro. Como é que você reestrutura, monta um monte de igreja formal, porque antes a igreja era na casa das pessoas que tinham mais dinheiro, como a Geice falou, mas não eram lugares públicos, eles precisavam disseminar aí essa fé, né? Eles precisavam de dinheiro. E se a gente for lembrar, o que a cruzada fez? A bandeira da cruzada era a expansão do Evangelho de Jesus. Mas como a Geice falou, estava indo contra o tratado básico de Jesus, que era o amor ao próximo, né? E no momento da cruzada, toda vez que eles dominavam uma área, eles resgatavam todo o dinheiro que estava ali. Então, metade daquele dinheiro ia para a igreja e metade daquele dinheiro ia para quem dedou que aquela pessoa não era cristã. Então, a igreja conseguiu montar uma estratégia em que as pessoas deduravam porque elas queriam ter mais dinheiro. E aí a igreja conseguia mais dinheiro. E então, na cabeça daqueles que foram torturados, assassinados, e a gente sabe das atrocidades que acontecem no momento de guerra, de conquista, né? Se a gente vê isso, essas barbaridades acontecendo hoje, há 1000 anos atrás, muito mais, a gente imagina o ódio que ficou remanescente dessas pessoas, que muitas vezes tinham lá o seu direito aí de poder exercer sua liberdade religiosa, mas que a igreja veio impor aí o sacramento da Igreja Católica Romana, né? Outra coisa que o livro falou, que eu não sabia, era que, porque eu fiquei pensando, né, como as coisas são, isso da Igreja de São Pedro ser onde era o circo de Nero. Então, quanto sofrimento, né, que não aconteceu ali, e de repente ressurgir hoje como o marco do catolicismo, né, a representação maior aí do apostolado cristão, com defeitos ou não, mas ter sido exatamente lá que acontecem essas atrocidades todas, né? Mas obrigada, acho que a aula foi ótima. Eu sugiro aí todo mundo dar uma lidinha, como a Geice comentou, o Papa Gregório aí, como aí outro, Gregório VIII aí, como outro aí que estimulou essa barbaridade. Isso está no livro Libertação. Esse é o livro que a Geice estava comentando. E a gente vê aí o impacto que esse tipo de decisão, homens inteligentíssimos, né, homens de negócio, e de repente se perderam pelo poder. Isso faz a gente refletir também sobre todos esses talentos que a gente recebe nessa vida, né? Que muitas vezes a gente tem um talento de poder ter poder nas nossas mãos para fazer o bem e a gente acaba se desvirtuando e usando esse poder simplesmente para o nosso bem próprio, em vez de usar esse poder para o bem de todos, né? Então, lembrar que cada um de nós aqui tem um dever com todos os talentos que nós recebemos, seja ele qual for.
mas tem uma razão de ser. Mas alguém quer comentar? Thank you, JC. That was beautifully done. Fabulous explanation. I really like the slide about the Crusades. I wasn't able to read it. It was really small. Is there a chance we can access a copy of that? I'd like to look at it again. Esse slide ele é uma foto, então dá para aumentar. Assim, eu posso disponibilizar os slides e vocês dão uma olhada. Mas ele é uma foto que dá para dar um zoom assim e ver mais o que está escrito. Okay, yeah, good idea. And I didn't realize, I've heard about Constantino and the Nicene, whatever that meeting was. I never realized that Constantino had mediumship abilities. That was news to me. I thought that was very interesting. So it was all very fascinating and helped me have a better understanding of the history of Christianity and also the Orthodox Church. I never knew much about it. I didn't know when it had split. So that was interesting. And when I look at it, it always to me looked almost like a cross between Christianity and Judaism. I'm not really sure why, but I can't remember if you were describing they're maybe a little more conservative or more strict or something. But the description of how each of those differed was helpful, because I always wonder why are there so many different churches? So thank you very much for organizing that and presenting it. Eu estou olhando aqui, que essa também foi novidade para mim, Carrie, do Constantino ter poderes mediúnicos, né? Então, eu peguei aqui a partezinha do texto que fala, né? E ele diz que ele era pessoalmente dotado de faculdades mediúnicas e sujeito à influência dos espíritos, né? Os principais sucessos da sua vida assinalam-se por intervenções ocultas, né? Então, naquela época, eles não sabiam dizer o que eram, né? Quando planejava apoderar-se de Roma, um impulso interior o induziu a se recomendar algum poder sobrenatural e invocar a proteção divina, com apoio das forças humanas. Caiu, então, em absorta meditação das vicissitudes políticas de que fora testemunha. E aí ele falava que ele reconhecia que a multiplicidade de deuses não era boa, né? Seu pai era monoteísta, então o pai dele seguia um Deus só. E aí ele fala, Constantino decidiu-se a suplicar ao Deus de seu pai que prestasse mão forte à sua empresa. A resposta a essa prece foi uma visão maravilhosa que ele próprio referia, muitos anos depois, ao historiador Eusébio, afirmando-a sob juramento com as seguintes particularidades. Uma tarde, marchando à frente das tropas, divisou no céu, acima do sol, que já declinava para o acaso, uma cruz luminosa com a inscrição: com este sinal vencerás. Então, todo o exército e muitos espectadores que o rodeavam viram com ele, estupefatos, esse prodígio. E aí, logo foram chamados ourives, naquela época eles queriam mostrar poder, então foi olhar os ourives, e o imperador lhe deu instruções para que a cruz misteriosa que ele viu, ele teve uma visão dessa cruz, e fosse reproduzida em ouro e pedras preciosas. Então, ele tinha aí esses momentos de meditação e visões, eu também não sabia, para mim foi novidade. Para a gente ver também o quanto era comum, né, também, eles terem essa... até hoje a gente ainda fica meio surpreso, mas como a gente vê como era comum, né, essa comunicação dos dois mundos. Desculpa. E a gente tem que lembrar que muitos desses líderes, eles vieram com tarefa definida, né? Então, eles acabaram se desviando aí pelo mau uso do seu livre-arbítrio, às vezes essa intoxicação pelo poder. Mas, claro que uma pessoa que vai liderar um povo como ele, tinha que ter respaldo de Jesus. A gente entendendo que o objetivo do Império Romano era não ter fronteiras, era ter a globalização que a gente conhece hoje. É existir uma língua comum, uma cultura que abraçasse as diferenças, que fosse envolvida por um centro só de sabedoria, né?
de direção. Né? Então, em vez de ter múltiplos países, fosse ser uma coisa só. Acho que no Caminho da Luz fala que Constantino foi um missionário, né? Que ele veio com a missão, ele não conseguiu completar ela, digamos, 100%, mas ele levou até essa expansão e ajudou a unificar. Posso falar? Geice, muito linda a aula, muito objetiva. Como a Ana comentou, você soube fazer um resumo muito agradável desse cenário histórico na história da religião. E enquanto você falava, eu, ouvindo e pensando e refletindo, fui chegando a umas conclusões novas. Eu não vou dizer que completamente novas, mas assim, que eu nunca tinha tido com tanta força, com tanta clareza. Por exemplo, ficou muito claro na sua exposição que muitas vezes atitudes corretas que as criaturas tomam com o objetivo de controlar o mal, com o tempo e a ignorância, a invigilância das criaturas acabam se alterando, se deteriorando, e aquilo que era um bem, que foi criado, estabelecido para ajudar, para melhorar, acaba sendo transformado. O remédio vira um veneno, né? Eu senti isso quando você estava falando na perseguição dos cristãos, que eles resolveram que a solução, que a proteção para eles seria se organizar, seria construir igrejas, né? E se fazer respeitar e definir seu território, né? E uma ideia ótima, e que funcionou, porque devagarzinho eles foram aparecendo e sendo respeitáveis, né? Mas, pela ignorância e pela ambição, aquelas igrejas que deveriam só trazer força moral, poder espiritual, foi virando essa coisa que a gente vê hoje. Eu não sei se vocês já foram à Bahia. Bahia tem 100 igrejas com altares revestidos de ouro, construídos numa época que o povo lá devia passar mais fome do que hoje, né? E o poder da igreja, o patrimônio da igreja é algo assim assustador, né? Eles têm igrejas pelo mundo todo e catedrais maravilhosas nos 4 cantos do mundo, exibindo um poder a essa altura inútil. Porque se todo esse dinheiro, se todas essas joias, essas cruzes de ouros e essas etc., fossem transformadas em caridade em casa do caminho, faria muito mais sentido, né? A liderança na igreja era muito importante, precisava de ter um chefe e uma equipe para ajudar o chefe. Então, muito natural que surgisse papa, que surgisse bispos e o resto das categorias. Para quê? Para trabalhar para o bem, para administrar a estrutura da igreja, né? Para manter aquele rumo maravilhoso, magnífico, deixado por Jesus. E o que aconteceu? Você citou aí no texto. Os líderes começaram a exigir privilégios, regalias, fortunas, enfim, um descaminho evidente, né? Outra coisa que mexeu comigo foi esse comentário final que a Ana fez, que você fez acerca da mediunidade. Vejam como mediunidade é uma faculdade mesmo abençoada, né? Um presente divino para nós, porque naquela época em que eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje da doutrina, de repente o imperador tem uma visão maravilhosa e entende direitinho desse impacto mediúnico, o que devia fazer. E isso é um exemplo, porque a gente sabe que isso aconteceu
muitas vezes, não só no campo da religião, como no campo da filosofia, né? Sócrates tinha visões espirituais, Descartes teve sonhos também muito claros. Enfim, a misericórdia de Deus não nos desampara nunca. Mas, enfim, arrematando esse meu ligeiro comentário, eu acho que o alerta que nós devemos guardar no nosso coração é a importância acerca da vigilância do nosso livre-arbítrio. Nós não somos grandes autoridades no mundo. Ninguém é presidente, ninguém é ministro, ninguém é papa, ninguém detém grandes poderes em relação à humanidade. Mas nós temos poder em relação à nossa vida. E foi o que a Ana falou. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com os nossos recursos, com os nossos talentos, materiais, morais e espirituais. Eu estou querendo só para mim, cada vez mais coisas, cada vez melhores, cada vez mais bonitas, valorizando mais o aspecto material da vida do que o aspecto espiritual. O erro que acontece na dimensão maior, como a gente viu aí nas igrejas, que desvirtuaram completamente o espírito cristão, a lição deixada por Jesus, acontece também na nossa vida. Então, a gente precisa estar sempre atento, fazendo aquele exame de consciência, aquela avaliação, o que é realmente importante para nós, para que nós possamos acertar mais e errar menos. Né? Que os benfeitores nos ajudem a tomar, nos inspirem para tomarmos sábias decisões. Você encerra para a gente, Geice? Estava encerrando, mas estava no mudo. Então, vamos encerrar, se ninguém tem mais algum comentário. Vamos agradecer, como a dona Lúcia falou, aos nossos benfeitores que têm nos inspirado, né, a essa aula, ao conteúdo, mas também aos princípios morais que tocam os nossos corações. Então, agradecer muito, Senhor, por essa oportunidade simples que temos desse encontro que nos engrandece com o aprendizado. Às vezes, parar um pouco para pensar nesse contexto histórico que nos trouxe até aqui, nos ajudam também a ter empatia, ter um coração cheio de amor, ainda mais amor para dar para as pessoas e para nós mesmos, né? Sabemos que somos espíritos reencarnados, sabemos que participamos de vários momentos aí da nossa história. Então, Senhor, muito obrigado, todos os aprendizados que tivemos ao longo das nossas diversas encarnações, para estarmos aqui hoje, reunidos, interessados, comprometidos e engajados a aprender mais e, acima de tudo, colocar em prática. Pedimos, Senhor, sua luz e o seu cuidado com todos nós que participamos desse grupo. Pedimos que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, continuem nos protegendo para que tenhamos força, coragem e amor para continuar na nossa caminhada de servir. Nem sempre essa caminhada é fácil, ela às vezes pode ter momentos de desencorajamento, ou momentos de orgulho e vaidade e ego, Senhor. Então pedimos toda essa proteção necessária para que nada disso nos atinja e, muito pelo contrário, nos fortaleça ainda mais como grupo, Senhor. O nosso tão querido planeta precisa tanto dessa energia de amor compartilhado, dessa energia de amor em grupo, para que a gente possa elevar também a vibração do nosso planeta, que passa por momentos tão difíceis. Viemos de 2 anos difíceis, de uma pandemia que mexeu com a família e com a vida de todos nós. E agora esse conflito na Rússia, na Ucrânia, Senhor. Então pedimos que a energia do nosso amor possa tocar os corações dos líderes,
que estão coordenando todas essas ações, das pessoas que estão na linha de frente, para que elas possam ser tomadas de uma energia vibrante, de cuidado, de amor ao próximo. E que nós possamos nos reconhecer como irmãos, Senhor. Irmãos que estamos aqui para ajudar uns aos outros e não para lutar contra. Pedimos muito que a gente comece a fazer essa paz dentro das nossas casas e que a gente possa expandir para todos os nossos relacionamentos. Relacionamentos esses que vivemos no dia a dia, mas também que a gente pode enviar toda a nossa energia, a gente acredita nessa vibração, que podemos contaminar todo o nosso planeta com uma energia boa, Senhor. Então fazemos isso agora. Que todos os corações que estão aqui conectados possam multiplicar o amor, a força, a vibração, a luz, e que essa luz possa ser recebida em todos os cantos do planeta. Nós somos centelhas divinas e sabemos que temos tudo isso dentro de nós, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Fazei com que a nossa caminhada, mesmo que não seja leve, ela seja forte e ela seja uma caminhada de coragem. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa aula, Geice. Obrigada, Gê. Obrigada, obrigada. Obrigada.